Galera, boa tarde a todos. Eu sou o Sidney Bretanha, escritor de livros infantis e juvenis, futuro psicólogo, né? Estamos aqui na torcida. Fui super bem acolhida aqui no Espaço Elabora, né? E pela Larissa e pela Lana Roxo, né? As minhas chefas, né? Elas me matam se ouvirem eu falando isso, mas tudo bem. E estou aqui para aprender um pouco mais sobre psicologia, sobre tudo que envolve esse conhecimento maravilhoso. E conversa vai, conversa vem, surgiu a ideia, junto com a Lana, de montar o Nós Humanos. Nós Humanos é uma proposta para a gente poder trazer assuntos de todos os temas possíveis, imagináveis, que tenham a ver com a psicologia, traduzindo tudo, né? E para a gente poder dar essa acessibilidade para as pessoas também, que já são estudantes de psicologia, ou que ainda não conhecem, ou que já são profissionais, e com profissionais da área, né, ou áreas adjacentes aí, para trazer esse mundo para vocês numa conversa gostosa, num bate-papo gostoso, que possa acrescentar para todo mundo. Essa é a primeira edição, então muito obrigado a quem está participando com a gente dessa primeira edição, que também é beneficente, né? Vai ajudar a CAMID, a Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce, que fica em São João da Boa Vista, que cuida de crianças, é um abrigo que cuida de crianças que sofreram algum tipo de violência, seja física ou sexual, né? Então, a gente vai fazer uma doação também aí para a CAMID, né, das inscrições de vocês. Então, muito obrigado a todos que ajudaram. E agora a gente tem aqui, né, nós temos aqui, né, dois convidados mais do que especiais, né? A Monique, vamos por ordem das mulheres primeiro, né? Ladies first. A Monique Godoy, a professora da Unital, ela vai se apresentar aí para vocês, né? Vai ser minha futura professora, então vamos garantir a nota já. Né? E o Matheus Beraldo, que a gente acabou se conhecendo por um amigo em comum ano passado, o Teco, que é psicanalista também, dos bons. E o Matheus acabou me entrevistando, né, para a dissertação de mestrado dele sobre os animais, os seres humanos. E aí foi quando, a hora que pensamos os nós humanos, eu falei, Matheus, né, vamos falar com o Matheus. Matheus topou, obrigado, Matheus, valeu mesmo. E aí, claro, a gente tem que ter mais uma pessoa para ter esse equilíbrio, e ninguém melhor que a Monique, que trabalha com essa área de psicologia, né? Não psicologia canina e tudo mais, mas ela vai contar sobre ela para vocês, e o Matheus sobre ele para vocês também. E eu quero convidar vocês para depois entrarem no site www.espaco, né, espaço.com.br, para conhecer agora que o Nós Humanos é uma parceria do Espaço Elabora e da Editora Bretanha. Então, vamos lá. Monique, se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente, o Matheus também. Claro, claro, um prazer estar aqui, boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui, o Espaço Elabora e a Editora Bretanha são amigos, né, são parceiros aí já desde da Unital e foi ganhando espaço nas nossas vidas também. Gosto muito de vocês e estou muito feliz de poder estar aqui, estar apresentando um pouco assim sobre o meu olhar sobre essa temática, né? Eu não sou especialista em questões de interação humano e cães, mas sou especialista em famílias, né? E aí é esse olhar que eu vou dar para vocês, né? Que eu vou estar ajudando a compartilhar aqui. Então, eu sou professora Monique também, como o Sidney colocou, sou professora na Unital, sou terapeuta familiar, psicóloga, e agora, recentemente, também sou uma mulher casada, que está acompanhando sua família, né? E aí, o primeiro filho que veio aí foi um filho pet, né? Que é a Milka, que eu vou apresentar aqui daqui a pouco para vocês, algumas imagens dela também. Opa, legal, obrigado, Monique. Ó, tá vendo? Já vai ter pet aí no meio da nossa live aí, né? Matheus, agora é com você. Bom, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer o convite do Sidney, né, do Espaço Elabora. É muito legal poder falar sobre esse tema, né, que me fascina. Acho que não à toa que eu, né, fiz um mestrado sobre o tema, né? E eu tenho um percurso assim de muitos anos, na verdade, né? Antes mesmo de fazer o mestrado, eu já pensava nisso, né? Desde adolescente já me interessava, né,
pelo tema, né, da relação com os cães, tanto que eu queria fazer veterinária. Na hora de prestar vestibular, gostava tanto disso, que eu queria fazer veterinária, até que um amigo me falou assim, mas você não está interessado em dissecar um animal, né? Você se interessa pelo vínculo, né, entre os humanos e os cães. Então, eu acho que você tem que fazer psicologia. Aí eu entrei na psicologia e por meio, né, da relação com o professor Gilberto Safra, que me ajudou a transformar em algo que era um interesse mais particular, né, assim, de ficar interessado na relação, em algo científico. E aí fiz uma iniciação científica, né, agora estou fazendo um mestrado sobre o tema, né, então é algo que não só é uma pesquisa, mas é um olhar também que eu tenho, né. Eu sou psicólogo clínico, né, sou psicanalista, então trabalho em consultório, então é algo que me ajuda também a pensar, porque não só eu estudo a relação do ser humano com os cães, mas os cães também me ensinam muito, né, como, né, clínico, como psicanalista, como pesquisador. Então é isso, queria agradecer muito a oportunidade, né, de estar aqui. Beleza, obrigado, Matheus, obrigado, Monique. E então vamos começar, né, Matheus? Se você puder começar aí contando para a gente, né, seguindo o teu fluxo mesmo, eu e a Monique, a gente vai batendo uma bola aí junto com você, né? E também daqui a pouco a gente vai ter um tempinho, se caso alguém queira fazer alguma pergunta aí via chat, a Larissa, né, tá dando uma força para a gente, o Thiago Lica também. Então, qualquer coisa, vocês podem perguntar daqui a pouquinho para a gente, tá bom? Matheus, a bola é sua agora. Beleza. Bom, eu não pretendo me estender muito, eu acho que vai ser uma comunicação breve, assim, na verdade, toda a minha fala está pautada numa grande pergunta e numa grande tese, vamos dizer assim. Então, vocês vão perceber que toda a minha fala existe uma tese central, né, aquilo que eu observo na relação do ser humano com os cães no mundo de hoje, né? A grande pergunta é qual é o lugar dos cães no mundo de hoje, né? Então, isso que desde sempre pautou, né, a minha pesquisa de mestrado, as minhas observações como, né, clínico também. É uma coisa que me chama atenção, algo que talvez vocês possam observar, né, assim, a quantidade de relatos de pessoas dizendo o papel fundamental que que o cachorro teve na vida dessas pessoas, né? Então, as pessoas dizendo que então, acho que, né, tipos de frases assim, né? Se não fosse meu cachorro, eu não estaria vivo. Se não fosse meu cachorro, né, eu não teria encontrado um sentido para minha vida, não teria me recuperado, né, de divórcio, né, do fim de um relacionamento, né, de mortes. Então, a quantidade de relatos que aparecem, né, onde o cachorro parece assumir um lugar central na vida das pessoas, né? Assim, mesmo a gente passando por uma pandemia agora, também percebo, ouvindo, né, os pacientes, ouvindo, né, as pessoas no cotidiano, como os cachorros ajudam, né, como um suporte para atravessar momentos difíceis da vida, né, agora passando pela pandemia. Também, se a gente pegar um pouco o cenário sociocultural em que a gente vive, há uma quantidade enorme, né, de serviços, de produtos voltados ao mundo pet, né? Então, você tem hotéis, padarias, acupuntura, reiki, você tem uma quantidade enorme de serviços voltados exclusivamente ao cachorro. Então, isso me intrigou desde sempre, né? O que será que está acontecendo? Qual lugar que o cachorro acaba ocupando, né? Fiquei pensando, por exemplo, uma série de exemplos, né, para dar para vocês. Agora, não sei se vocês sabem, mas o cachorro pode entrar no avião. Algumas companhias permitem como o cachorro como suporte emocional, uma coisa inédita, assim. As pessoas podem entrar no avião. E aí eu estava vendo uma outra pesquisa feita pela medicina veterinária da USP, dizendo que 44% dos tutores de cachorros no Brasil consideram os cachorros deles como filhos. É um outro fenômeno muito curioso, assim, de repente o cachorro passa a ser parte não só da família, mas é considerado, né, um bebê, né, né, é o neto, é o filho, a filha, né? Então, isso desde sempre me intrigou. E também no sistema judiciário, não sei se vocês sabem agora, mas existe agora na vara da família, é possível se discutir a guarda compartilhada de pets, uma coisa também inédita, não só a guarda compartilhada, mas também a pagamento de pensão, né? Então, assim, é uma coisa
que o próprio sistema jurídico está se reformulando pelo próprio lugar que o cachorro ocupa, né? Como se ficasse no intermediário entre não é uma coisa, mas também não é gente. É assim que o sistema judiciário tem visto o cachorro, né? E não só isso, mas você começa a perceber que não só os cachorros começam a ter um lugar fundamental, mas eles começam a ter um lugar maior do que os humanos. Então, outro tipo de frase que a gente ouve é assim: ah, eu prefiro muito mais os cachorros do que as pessoas, né? Eu não quero ter filho, eu quero ter cachorro, por exemplo. Então, de repente, o cachorro passa não só a ter um lugar importante, mas ele acaba substituindo um lugar de uma outra pessoa. Algo assim muito espantoso, né, da gente observar como houve, né, essa preferência. Então a gente ouve muito, né? Ah, prefiro mais, gente é muito chata, eu quero, né, só me relacionar com o cachorro, né, me dá aquilo que eu preciso. E aí eu até separei para vocês, eu vou mostrar duas notícias, só para situar um pouco vocês no que eu estou falando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Peraí. E vou pegar essas duas notícias aqui de jornal. Peraí. Aqui, ó. É uma notícia, ó, tenho 42 anos e nunca namorei. Homem é chato, prefiro cachorros. Uma outra notícia, aqui, ó. Eles ou eu. Mulher termina casamento de 25 anos para ficar com seus cães. Então, é algo curioso. Não só as pessoas têm preferido a relação com os cães do que, né, muitas pessoas, né, têm preferido a relação com os animais, com os cães, a relação com os humanos, mas existe um outro fenômeno contemporâneo também que eu tenho estudado, que são pessoas que se transformaram em cães. Eu vou mostrar para vocês uma outra foto aqui, que são chamados transespécies. São pessoas, vou pegar uma imagem aqui, ó. São pessoas, no Brasil já tem casos disso, que se vestem literalmente como cachorros. Elas deixaram de ter uma identidade humana. Aqui tem uma foto que é uma pessoa usando, né, enfim, um uniforme, né, de cachorro, e ela adotou essa identidade como, né, para a vida. Né? Aqui, por exemplo, uma outra pessoa, esse caso é brasileiro, né, que é um cara que usa nessa máscara de cachorro, usa as correntes, enfim, alguns até eles não andam, cadê a outra foto? Aqui, ó. Temos uma outra foto dessas duas pessoas, né, entre aspas, que se transformaram em cachorros, e elas andam com coleira, elas fazem xixi no poste, comem tigelas. Então isso tem sido cada vez mais frequente, pessoas que deixaram de adotar a identidade humana para assumir a identidade animal. Então, elas se definem como cachorros. Então, elas pegam um avião, vão trabalhar. Então, isso me espantou. E a grande questão que eu me coloco com todos esses fenômenos é qual o lugar que o cachorro ocupa. Né? E aí que eu fui fazer um estudo, não só histórico, porque aí eu fui estudar um pouco a relação com os cachorros desde o início, né? A literatura científica coloca, né, assim, a relação com os cães, mais ou menos 10 mil anos. Então, se você pegar toda essa história de 10 mil anos, você vai perceber que em cada momento histórico, o cachorro ele se transformou, a relação com o cachorro se transformou. Até por isso que eu escolhi os cachorros e não outros animais. Não só porque eu tenho uma experiência mais próxima com os cachorros, mas o que é interessante é isso, o cachorro é um ser tão plástico, ele se adapta tão fortemente, né, ao dono, né, ao ser humano, você vai perceber que em cada momento histórico ele é diferente, porque as condições sociais, as condições de cada tempo são diferentes e o cachorro se adapta. Então foi por isso, né, se você perceber a forma como o cachorro é colocado hoje, você consegue entender muito da nossa sociedade, muito do que é o ser humano. Né? E aí, uma resposta que normalmente se coloca estamos antropomorfizando os cães, ou seja, a gente está dando uma forma humana para os cachorros, né? O cachorro é o bebê, o cachorro é o filho, e muitas pessoas colocam um selo moral nisso. Ah, mas isso é errado, isso é certo, deveria ser assim, não deveria ser assim. Eu não entro nesse mérito, né, nessa discussão, né? E aí que eu coloco uma tese, né, contrária, né? Assim, que
permeia toda, né, toda a minha fala de hoje, toda a minha pesquisa também, né? A questão para mim não é que o ser humano está humanizando ou antropomorfizando os cães, mas que os cães estão humanizando o ser humano. Essa é a minha tese central, né? Os cães estão ensinando o ser humano a ser gente. Essa é a minha tese central, foi por isso que eu fiz não só esse estudo histórico, mas eu fui estudar. E aí que eu, né, usando um pouco um palavrão científico, né, eu usei o estudo fenomenológico, ou seja, né, eu fui a campo, fui conhecer o que está acontecendo, ao invés de ficar especulando, eu acho que é isso, eu acho que é isso, vou ficar teorizando, eu fui a campo. Por isso que eu entrevistei muitas pessoas, inclusive o Sidney, né, assim, muitas pessoas que têm uma relação com o cachorro. Aí conversei com veterinários, né, fui para creches e comecei a observar uma série de espaços, né, em que o cachorro comparece, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas existe alguns postos de gasolina em São Paulo que adotaram um cachorro no espaço, né, que às vezes mora e os próprios funcionários cuidam. E eu fui conhecer esses espaços, né, os postos de gasolina, as creches, né, os espaços de estética, para formular um pouco essa hipótese, na verdade, né, de que os cachorros estão humanizando o ser humano. E é algo que você ouve da própria boca das pessoas que eu converso, que é assim, a relação com o cachorro me transformou em um ser humano melhor. Eu me transformei em um ser humano mais sensível, mais carinhoso, menos formal, menos distante, por exemplo. Me ensinou coisas, né, sobre a vida. Então você tem, de repente, o cachorro entrando nesse lugar, né, que outros seres humanos não estão ocupando. Essa é a questão, né? Então você vê, por exemplo, na clínica, por exemplo, eu ouço muito, né, a quantidade de pessoas que não se sentem parte do mundo humano, se sentem sem lugar no mundo, não sentem que têm pertencimento, não sentem parte da humanidade, não se sentem inseridos. Então você tem toda uma constituição hoje do ser humano, né, que se constitui com fraturas éticas. Então a gente não está nem falando do campo psicológico, né? A gente está falando do campo ético. De repente você encontra pessoas, né, que não encontram, né, com outro ser humano essas facetas que são tão constitutivas, né, a hospitalidade, né, a ternura, né, a companhia silenciosa. Então de repente as pessoas acabam encontrando com o cachorro essas dimensões, né? Também tem vários exemplos clínicos, né, de pacientes que disseram, por exemplo, meu cão foi o único ser que me fez companhia na vida, por exemplo. Então a pessoa não encontrou companhia com outros seres humanos, se sente para fora do mundo, se sente sem lugar, de repente encontra com o cachorro esse lugar significativo, né, de companhia, né? Então temos uma epidemia, né, de solidão no mundo por conta, né, dessas fraturas éticas fundamentais, né, que as pessoas acabam encontrando com o cachorro e não com gente. Então você tem também não só, né, acho que tem também um certo desencanto com o ser humano, né? As pessoas acabam não encontrando mais hospitalidade. De repente o cachorro se faz família, né? Eu encontro o sentido de família com o cachorro, que não encontro mais, né, com as outras pessoas. Outro elemento, por exemplo, também, de repente o cachorro restaura o sentido de comunidade, né? Então você vê, né, os bairros, as cidades, as pessoas não se comunicam, né? Existe uma fragmentação, um individualismo tão grande, de repente, com a figura do cachorro, as pessoas passam a conversar, passam a interagir, de repente, né, vão em praças, convivem, se cria um sentido de comunidade, se cria um sentido de laço. Então a gente está falando, né, de traços que são humanizadores. Não está nem falando de aspectos psicológicos, está falando de aspectos éticos, né, sem os quais a gente não acontece, né? O título da minha dissertação, né, entra a palavra ethos, né? O cachorro como a memória do ethos. O que é o ethos, né? Estou usando esse conceito, né, que eu uso, né, do Gilberto Safra, que é um outro psicanalista, que ele fala justamente isso, né? O ethos são todas aquelas condições éticas fundamentais para que o ser humano aconteça no mundo. Antes mesmo de que ele crie, né, um psiquismo, todo ser humano precisa, por exemplo, de hospitalidade. Ele precisa se sentir parte, ele precisa se sentir inserido, para ele poder acontecer como ser humano. Então, de repente, existe aí uma fenda no mundo de hoje,
onde o ser humano não encontra essas condições, pela própria forma como o mundo está estruturado hoje, e o cachorro entra nesse lugar, né? Então, acho que essa é a grande tese, né, da minha pesquisa. Acho que existem várias causas que a gente pode investigar, né? Tanto causas econômicas, causas demográficas, né? Então, você tem, por exemplo, a diminuição dos espaços de moradia, né? De repente, as pessoas acabam morando em, né, espaços muito pequenos, a perda do sentido de família extensa, né? Então, existe uma fragmentação dos laços, né, sociais, familiares, né, interpessoais, e a minha grande hipótese é essa: o cachorro entra nisso, restaura essas dimensões. É por isso, né, que as pessoas acabam colocando um lugar humano para o cão, é o bebê, é o filho, porque é o humano que elas não encontram com outras pessoas, né? É incrível, né? Assim, se você pegar grandes filmes, né, que já passam a tematizar isso, né? O Planeta dos Macacos ou Blade Runner, por exemplo, são filmes que você vê que o robô ou o animal é mais gente do que, né, as pessoas. Então você vê que na própria cultura começa a tematizar, né, essa experiência de que o ser humano está se desumanizando, enquanto o cachorro passa a mostrar, né, a humanização. Né, eu lembrei de um outro caso assim emblemático, né, que é do filósofo Levinas. Levinas é um filósofo que ele foi judeu, né, e ele foi preso nos campos de concentração nazistas, né, e ele conta um pouco da experiência dos anos 40, né, anos 30. Ele estava preso e ele conta esse relato, né, de que eles estavam presos, né, ali, né, no campo, e eles tinham, e alguns prisioneiros tinham um contato com um cachorro que passava ali pelo campo, que é o cachorro Bob, né? E ele descreve, né, que o Bob tratava eles como humanos, né? Tratava como gente, enquanto todo, né, o sistema nazista que desumanizava, né, torturava, de repente ele encontrava no cão, né, a presença de alguém, né, a presença de um olhar que devolve a humanidade. Então você tem aí, a partir, né, dos anos 30, 40, essa quantidade de referências, né, cinematográficas, literárias, filosóficas, que vão apontando a perda, né, do sentido humano e a restauração, né, da memória dessas dimensões originárias da condição humana a partir do cachorro. E não sei, não sei se você acha que está, enfim, Não, tá muito tempo. Eu tô babando aqui. Nossa, eu tô aqui até encantada mesmo, né, nessa questão do quanto que o ser humano ele tem toda uma potencialidade boa, mas ele também carrega dentro de si toda essa questão de maldade, de descaracterização, né, com questões éticas mesmo, como que a gente tem essa necessidade primária, né, do relacionamento, já que nós também somos seres sociais, né, e o animal, o cachorro, né, ele entra, né, exatamente no que você falou, nessa fissura do ser humano, de quando ele não consegue cumprir, né, esse papel de um bom relacionamento, um papel ético, inclusive, né. E aí você me falou a questão dos filhos, né, eu apresentei a Milka como minha filha, coisa e tal, eu costumo apresentar, sempre, minha filha de 4 patas, que é um pouco do que eu vou falar até um pouco mais para frente, da fase de aquisição. A fase de aquisição da família é aquela fase que vem a vinda dos filhos. Então, assim, os nossos pais, eles já estão exigindo netos. Só que por uma série de questões de carreira, início de vida de casado, tudo, a gente não tem a condição de ter um filho agora, né? Apesar de ser um desejo nosso e da nossa família extensa. Mas, né, então, como a gente não pode, aí ela entra nisso, e aí é até interessante, né, porque tem alguns comportamentos aqui que a gente já viu, por exemplo, que a gente fala, nossa, mas chegou a esse ponto, por exemplo, a minha sogra, quando a Milka, ela tem crises de ansiedade, para vocês terem uma noção. Ela tendo crises de ansiedade social, a minha sogra enrolou ela feito um bebê e começou a andar pela casa chacoalhando como um bebê, né? E eu falei, nossa, chegamos a esse ponto, né? Então, assim, esse espaço também que eles vão ocupando, né? Dentro das nossas possibilidades, né?
que eles vão aí substituindo muitas vezes, né, que a gente não consegue alcançar nas nossas relações. Acho que você fala de dois aspectos importantes, né? Primeiro isso, né, da questão da família, né? Como existem muitas situações mesmo, né? Assim de não só isso que você falou, mas como muitas pessoas usam o cão como uma preparação também, né, para ter filho, né? Assim, é como se experimentasse com o cachorro toda essa né, relação de maternidade, de cuidado, para ver se realmente, né, assim como um teste, né, para ser mãe, para ser pai. Então isso é curioso, né, que acaba acontecendo. E um outro aspecto que você coloca também, né, o cachorro com crise de ansiedade, né, isso também é inédito. Você percebe como há uma mutação também, né, do cachorro. Então isso contraria uma visão também que existe, né, científica, mais biológica, né, que coloca que o cachorro é sempre o mesmo ao longo da história, mas não é verdade. A gente vai percebendo que existem mutações, como o cachorro vai começando a se adaptar, justamente porque ele entra nessa fissura do humano, né, ele acaba sendo um receptáculo, né, de todas essas dimensões humanas, né. Então, de repente, você tem o cachorro com crise de ansiedade, né, o cachorro com depressão, né. Eu ouvi, por exemplo, de veterinários, aí entra um outro tópico também que daria para a gente conversar, que eu acabo discutindo também na minha pesquisa, que são os abusos, né. Assim, existe uma relação tão intensa, né, e tão assim, tão intensa mesmo, que o cachorro muitas vezes acaba se transformando tanto que ele acaba adoecendo. Então, por exemplo, eu vi de muitos veterinários cachorros que passam a se automutilar, por exemplo, que é um comportamento que, né, muitas pessoas têm, né, então cachorros que arrancam os próprios pelos, cachorros com dermatite, né, cachorros assim com problemas, justamente porque existe aí sim, né, uma humanização tão intensa que não respeita os limites do animal também, né? Então, eu acho que a privação do sentido do humano, desse sentido ético, é tão grande, né? As pessoas buscam isso tão fortemente no cachorro. Claro, o cachorro acaba se adaptando pela abertura que ele tem, pela amorosidade, mas que também pode adoecer o cachorro, né? E aí você tem ansiedade, depressão, as dermatites que eu mencionei, que aí entra num outro aspecto, né? Que são os abusos, né? Da relação, né? Ou pessoas que passam a dar banhos demais, por exemplo, no cachorro, uma coisa que não é legal, né? Ou, por exemplo, ouvi também de muitos veterinários, como? Passar perfume também, tem gente que Passar vai, perfume. né? Sim. Eu estava lendo, né, para poder montar aqui essa questão da antropomorfização, né, que alguns teóricos até falam, ok, pode existir, você pode chamar o cachorro de filho, colocar roupinha, essas coisas, desde que você não perca a noção de que o cachorro tem as suas características específicas, né? Que ele é uma espécie diferente do ser humano. Quando isso ultrapassa, aí vem todos esses adoecimentos, né, que vão ocorrer. Eu acho até engraçado, em algumas questões, o cachorro, às vezes, parecer mesmo que ele está copiando o comportamento daquela família. Mas até que ponto que ele está copiando e até que ponto que é uma projeção nossa, né? Muitas vezes. Você falou uma coisa que você falou e outra que o Matheus falou também, né? Você falou isso, a minha veterinária não, né? Veterinária dos meus cachorros, né? Eu estava falando de algum problema que a Tuca, que a cachorrinha da minha irmã tem, né? Que ela tem um problema cardíaco, aí a Mila virou e falou assim, a sua irmã tem também problema no coração, não tem? Ela falou, começa a reparar que as doenças dos cães geralmente têm a ver com as doenças dos donos. E ela falou, às vezes até involuntário. Você adota um cachorro que você nem, né, ou você pegou na rua ou adotou, e às vezes ele tem até as mesmas doenças, ou alergias, ou qualquer coisa parecida com o dono, né? Isso é muito louco. Ela falou, repara nisso para você ver, né? Por exemplo, a Nina, que é minha cachorrinha, a Nina é calminha, né, ela é filhada, mas ela é calma. A Tuca, ela faz um escândalo com uma agulha. É a minha irmã. Né? Minha irmã, a dor dela é uma coisa que é absurda. E a Tuca é desse jeito. E aí, o Matheus falou a questão dessa fenda na sociedade, né? Me lembrou, o Matheus chegou a ler, né? Eu escrevi um livro que se chama Alf e o Amor tem Quatro Patas, né?
e que fala sobre a relação entre as pessoas e os animais e também sobre o autismo, né? E o cachorro desse menino autista chama Hermes, porque ele é o mensageiro dos deuses, né? Então, eu coloquei essa coisa da mitologia no nome do cachorro, e aí eu tive que explicar por quê, porque é um livro que, aspas, é para criança, né? Mas que vai para tudo, né? Você fala, diz que escreve livros infantis para adultos, né? E aí é isso que quando o autista sai para passear com o cachorro, né? As pessoas, a primeira coisa que elas fazem é olhar para o cachorro, né? Isso com qualquer pessoa que você na rua, né? Ah, que bonitinho, posso passar a mão e tal. Primeiro contato é com o cachorro. Aí depois que você brincou e passou a mão no cachorro, aí que você olha para o pai ou para a mãe, para o dono, para o tutor, e fala, qual que é o nome, quantos anos tem, né? Então, quer dizer, ele acaba sendo aquele vínculo que aproxima, no caso do meu livro, o autista que tem esse problema, né, de socialização, mas o cachorro faz esse link, ele é um mensageiro, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Que a gente vê na sociedade as pessoas que às vezes você até passou a vida inteira pela rua, vizinho, mora no bairro, e que você, no máximo, aquela coisa de oi com a cabeça, porque você conhece, até o dia que a pessoa passa com o cachorro. E aí parece que tudo muda, né? Não sabia que você gostava de cachorro. E aí você descobre até o nome daquela pessoa que você passou 10 anos vendo e que você mal falava oi, né? Uma coisa que é muito louca né? Esse Hermes, né? Na vida Basicamente um nossa. cartão de visita. Pode falar comigo, eu gosto de cachorros. Sua camisa tem pelo, tem, a minha também, ó, né? Até a coisa do pelo no carro ou na roupa, né? Parece que é uma coisa assim, não tem problema, né? Eu também tenho cachorro, né? A gente vai criando essa simbiose, eu acho. Essa questão que você falou, Sidney, de pessoas que gostam de cachorros se atraem, a primeira questão que você falou, que é de, por exemplo, o cachorro ter a mesma doença que os donos, isso eu vou comentar mais para frente, mas dos donos se atraírem, né, os donos de cachorro se atraírem, eu acho uma coisa interessante, até queria perguntar isso para o Matheus, como que ele percebe isso dentro das pesquisas dele. Por exemplo, a Milka, ela faz parte, nós fazemos, né, mas é ela que é a credenciada do Clube Dash Hounds de São Paulo. E aí eu comecei a reparar que todo estado tem um clube para essa raça, né, que é a raça da salsichinha. E eu acho muito interessante porque eles fazem vários eventos de socialização dos cães, e todos eles se conhecem, todos eles são família, né? Eu perdi a conta, tem mês que eles vão em 3 lugares, né? Em 3 lugares diferentes aqui dentro do estado, que eles... E era assim, no sentido de lazer, nós vamos para uma pousada com os cachorros, e vai todo mundo, vai o clube inteiro. Eles fizeram uma marcha agora na Paulista, tudo, e eu achei muito interessante essa organização, né, em volta do animal, né, em volta do animal. Lembra muito, por exemplo, a Associação de Mães de Autistas, Associação de Mães de Síndrome de Down, de várias associações voltadas para o filho mesmo, né? E aí isso me chamou muita atenção, né, nessa organização também. Por isso que, quando você estava falando, né, da antropomorfização, né, dos cães como uma coisa que muitas pessoas colocam como uma coisa ruim, depende, né? A gente precisa olhar para cada situação e ver os usos, né, que a pessoa faz do cachorro, né? Se a pessoa puder respeitar os limites, né, e muitas vezes o cachorro pode ser usado, né? Um cachorro que é considerado um filho, um bebê, por exemplo, pode ser uma ponte da pessoa com o mundo, com outras pessoas, a pessoa, né? Quantas pessoas que eu ouvi também na minha pesquisa dizendo que o cachorro permitiu a pessoa considerada, né, o cachorro considerado como filho, como bebê, permitiu que a pessoa pudesse sair de uma situação de isolamento, de retraimento, por exemplo, para poder conhecer outras pessoas, de fazer amigos, de poder sair mais de casa. Então, acho que não dá para a gente generalizar. A gente precisa olhar para cada situação e ver os usos que a pessoa faz. Há um respeito? Não há um respeito? Né? Como que o cachorro entra na vida dessa pessoa? Né? Então, acho que isso que você falou, né,
das comunidades é muito comum mesmo, né? Como as pessoas acabam se reunindo, e aí entra naquela questão que eu estava colocando, né? Como se restaura isso que é fundamental para o ser humano, né? Que é essa dimensão da comunidade que se perdeu, né? Coisa do bairro, né? Ou se unindo pela raça do cachorro, e aí você vai, né, para eventos, as pessoas se conhecem. Então você vê um uso muito benéfico do cachorro, né? Assim, funcionando como intermediário, como ponte, né? Até o Sidney falou, né, das crianças com autismo também, né? Também existem muitas pesquisas colocando, né, como o cachorro ajuda, né, a diminuir a ansiedade, né, do autista e ajuda ele poder também interagir, né? Então é legal ver isso, né? Esse uso do cachorro como ponte para o mundo, né? Como intermediário das relações, né? Com o mundo, com a comunidade, com a cidade, né? Se restaurando. A Larissa, ela até chegou a comentar aqui com a gente, né, de locais que tem que criar uma lei proibindo tatuagem em cães, né? O tanto que é essa humanização, né? E aí isso me lembrou, quando ela falou da tatuagem, né, por mexer na pele deles, mexer na estética do animal, me lembrou uma questão também que eu acho que é interessante né, até agora a gente falou de como que o cão é usado de uma forma benéfica para as nossas relações, mas também existe aí uma questão às vezes até da maldade do ser humano, por exemplo, ter dinheiro em cima do animal, né? Então, a gente tem alguns criadores canis que são éticos, por exemplo, mas existem outros canis, que até chamar de cachorreiro, alguma coisa assim, não sei, em que o cachorro é totalmente voltado para o lucro, e daí tem aquela questão de cortar a orelha do animal, cortar o rabo, tudo. Não sei se você investigou esse lado também, do animal sendo instrumento para o egoísmo humano, para a ganância do ser humano também. Não é um ponto assim que eu exploro amplamente, né? Assim, eu menciono brevemente, né, no texto, mas acho que existe a dimensão também, que são os abusos e as distorções também, né? Se a gente pegar, por exemplo, durante a pandemia, estava vendo, né, as notícias de que aumentou muito o número, por exemplo, de adoções de cachorros durante a pandemia, mas ao mesmo tempo aumentou o número de abandonos. Então é curioso, né? São esses dois lados que talvez tenha muito mais a ver, né, com uma questão humana, né? Isso que se coloca, né, do egoísmo ou da vaidade, enfim, que aí entra num outro tópico que não se encaixa um pouco na minha pesquisa, né? Sim, mas eu menciono brevemente que existe também essa dimensão, isso, né, que a Larissa falou, né, das tatuagens, eu não sabia. Que aí é uma distorção, um abuso muito grande, né, infelizmente. Né? Mexe com a pele, né, mexe com, né, você falou de cortar a orelha, aí são abusos, mas aí tem muito mais a ver com a inclinação ao mal, né, do ser humano, que é um tema, assim, muito grande, né, acho que não daria para colocar, né, na pesquisa, fugiria um pouco. Não, é uma coisa desgraçada que a gente tem, né? Também faz parte de nós também. Eu não sei né, se o Sidney queria... Oi? Assim, e ao mesmo tempo, né, eu vejo muito isso, as pessoas, né, até a questão das raças também, né, poxa, eu tenho um beagle, eu tenho um salsichinha, eu tenho um bulldog francês, e tem a galera dos vira-latas, né, os vira-lateiros também, que é uma coisa que eu fico muito feliz, porque Adoro. até pouco tempo atrás, é que eu falo, né, cada época tem um cachorro, né. Quem é mais velho, eu sei disso porque me falaram, não porque é da minha época, tá? Mas o piquinês, né? Que todo mundo tinha o raio do piquinês e que hoje tem gente que nem sabe que cachorro era o piquinês, né? Eu nunca vi um piquenique. Nossa, é uma coisa desse tamanho que late feito um pincher, morde feito um pincher e tem o mau humor do cão, né? E é bonitinho, é fofo, né? É um cachorro que meio que sumiu. Hoje é o Shih Tzu, né? Hoje tem bastante o Shih Tzu, o Lulu da Pomerânia, né? Ele lembra até o Lulu da Pomerânia, mais ou menos assim, né? É uma mistura dos dois ali.
E aí você tem época que todo mundo, né, da época da Leste, né, que todo mundo queria ter, né, e vai, época, né, do, sei lá, dos cachorros mais bravos, Doberman, né, um cachorro que a gente quase não vê mais hoje em dia, e teve uma época que todo mundo tinha Doberman, e era cão de guarda e tudo mais. E ao mesmo tempo me assusta, porque você vê também a sociedade entrando no modelo de ter cães que eu acho que acabam representando realmente as próprias pessoas, que são cães violentos, são cães agressivos, são cães destruidores, e não é o cão que toca o terror dentro de casa e que come armário né? O Beagle é mestre em fazer isso, né? Você chega, você tem um apartamento novo a cada dia porque ele destruiu tudo, mas é da natureza, de energia dele. Agora tem as pessoas que também usam isso para o mal, né? De botarem pilha no cachorro, para o cachorro avançar, para o cachorro brigar, né? E assim, eu tenho uma conhecida minha que ela tem 2 Beagles, ela mora na Bélgica, e ela está falando que tinha outro cachorro, eu não lembro a raça, estavam passeando, se cruzaram, aquela coisa assim, e o outro cachorro estava sem a focinheira. Isso assim que o cachorro mordeu e fez um estrago no moleque. Moleque é o nome do cachorro, é moleque e Ah, tá. bisteca, né? Fez um estrago no moleque, né? E aí começou aquela coisa do outro dono e começar a chutar, e ela falou, não, não chuta, né? E ela falou assim, gente, não, por favor, não desejem o mal desse cachorro que mordeu o meu cachorro, porque é o instinto animal deles, né? É o dono que também tem que saber que aquele cachorro tem um instinto mais nervoso e que vai fazer aquilo, né? E a gente vê essa solidariedade hoje de resgate de cães e de ajudas e de vaquinhas e, né, tudo. E a gente vê a galera também contra isso, né? Então, eu vejo uma sociedade mais unida e, ao mesmo tempo, mais julgadora também, né? E isso é uma coisa que me assusta um pouco, porque, não, cavalo foi feito para puxar carga, sabe? Aquela coisa, burro foi feito para puxar carga. E, ao mesmo tempo, você vê as pessoas levando cavalos e cachorros em hospitais, né? Que é uma coisa que eu acho incrível também, essa questão da saúde hospitalar, né? Com a inserção do cachorro. Eu já vi cavalo em hospital, né? Reportagem, claro, é muito mais difícil, né? Mas o cachorro não, né? E até na própria hora da morte também, né? O cachorro está lá junto com o dono, para o dono se despedir, né? Ou para melhorar a saúde. É uma coisa que eu acho bem interessante da gente pensar, né? Por que o cachorro é tão importante na vida, mas também na hora da morte, né? Na hora da doença, que ou ele cura ou você até parece que as pessoas vão em paz se elas conseguiram se despedir do cachorro, né? Parece que elas não vão enquanto não se despedem dele. Isso também é uma questão que me veio na cabeça, Matheus e Monique, né? De como funciona essa questão da morte, da doença e da morte com o cachorro quase como remédio, né? Um dog terapia, né? Eu acho que você fala, né, dessa dimensão que eu acho que ainda existe uma agora que, né, que a gente está abrindo a sensibilidade, né, o olhar para entender como o cachorro pode mostrar para a gente caminhos, né, curativos ou, né, assim, caminhos de transformação ou ensinar coisas, porque o nosso olhar ainda, assim, digo, enquanto ser humano, no momento que a gente vive, ainda é um olhar moderno, que a modernidade, uma coisa que eu discuto na minha pesquisa, o momento histórico da modernidade foi que o ser humano ele se distanciou do mundo natural, né, da natureza. Ele passou a querer estudar, a querer explorar o animal como um ser, né, que não tem linguagem, é um ser irracional, e que ele não pode ensinar nada, ele não pode mostrar nada. Então, o cachorro, como outros animais, foram muito mais vistos como ferramentas, né, isso que Sidney fala, né, como instrumento mesmo de exploração, de uso, e que acho que ainda é um vício de pensamento que vem desse período, né, da modernidade, de experimentação, de a busca pelo progresso continuamente, né, de experimentação, de busca de mais conhecimento, mas a perda dessa sensibilidade, né, da importância que os animais têm, né? Não só o cachorro, né? Você tem outras experiências de cavalos, né? Outros animais funcionando como um instrumento terapêutico, né? Como ser
que pode ajudar a pessoa, que pode ensinar caminhos. Então, acho que a gente, como ser humano, a gente está, acho que reaprendendo a ver nos cachorros um ser mais do que, né, um objeto irracional, né, um ser que não, né, não sente, né, enfim. Então, acho que a gente está... então, acho que a minha pesquisa também tem um pouco essa proposta de mostrar que, de fato, o cachorro, né, pode ensinar, como, né, pode curar, pode transformar. Né? Então, acho que a gente precisa reeducar esse olhar. Né? Mas ainda existe esse vício de ver como, né, muitas vezes, um instrumento, um objeto. Né? Engraçado que foi bem quando o Matheus me entrevistou, né, quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de perder o Marley, né? O Marley tinha falecido, que era o meu Beagle, né, que foi adotado também lá em casa. Todos os cachorros são adotados, né? E foi uma coisa muito louca, porque o Marley já era idosinho, já com todos os problemas, tal, e ele deu uma piorada bem no começo da pandemia. Ele tinha crises, até que um pouco antes da pandemia ele foi ficando um pouquinho mais adoentado e ele faleceu durante a pandemia. Só que quando eu tive que levá-lo para a clínica para interná-lo, né? O meu pânico com a pandemia era muito grande, porque a gente ainda não estava sabendo o que estava acontecendo, como que se pegava, medo de sair. E a veterinária veio até em casa, né? E depois ela veio buscá-lo para levar para tomar soro e ficar lá. E isso eu lembro direitinho, foi numa quinta-feira. Eu já estava 3 meses, eu acho, 2 meses ou para 3, sem sair de casa, né? Assim, sem sair mesmo, isolado 100%. E eu lembro que me deu uma luz, sabe? Uma coisa assim de... Ela falou, olha, a gente vai esperar até segunda-feira para ver se ele melhora, se não, não vamos forçar uma natureza, né? Não vamos forçar uma questão de, né? De dar uma sobrevida, que é a questão que o Matheus tinha falado também, a Monique também, né? De vamos respeitar a humanidade do cachorro, né? Que ele tem o tempo de vida dele, que uma coisa é você se esforçar para ter essa qualidade, outra coisa é você querer humanizar o cachorro, né? E fora as despesas também, que são caras, tudo mais. E eu lembro que eu falei assim, não, eu preciso ir lá na clínica. Eu não quero ter que ir na segunda-feira se eu tiver que tomar uma decisão de eutanasiar. Né? E aquilo, sabe quando me movimentou? E foi muito louco, porque o meu amor e o meu entendimento pelo Marley me fez superar o medo de sair de casa durante a pandemia. Né? Aquilo me movimentou de uma maneira que não... claro, fui parecendo um apicultor, todo paramentado. E eu lembro de eu chegar para o Marley numa sessão de acupuntura que ele estava fazendo, né, no domingo, e até minha foto do perfil de Facebook, ela é linda porque somos eu e ele cara a cara, na nossa última foto, a última conversa, e eu falando para ele, eu faço o impossível por você se você quiser ficar. Não precisa se preocupar, que eu sei que você sabe que eu estou sem grana, que eu estou sem trabalho, mas eu me viro por você. Mas se você quiser ir, vai doer, mas eu vou entender. E 6 horas depois ele foi, sem eu precisar eutanasiar nem nada. E aquilo para mim foi, claro, dolorido pelo perder, mas ao mesmo tempo um alívio de eu não tive que tomar essa decisão por você. Né? Então isso, e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, eles entendem. Né? Eu acho que eles sabem isso, eles sentiam isso. Né? A minha preocupação com ele, mas ao mesmo tempo se liberta, se for o caso. E não vou tentar humanizar a sua doença e prorrogar, né, o seu sofrimento. Que eu vejo muita gente fazendo não o impossível, mas o desnecessário. Eu acho que seria isso, né? Porque o necessário você faz, o impossível você faz. O desnecessário é quando você ultrapassa o limite de humanização, talvez, né? É uma reflexão aqui, né? Você me falou você falou uma questão aí, né, do luto do animal, que eu não sei, para mim é um tema ainda muito caro, né? É um tema que eu ainda também não consigo elaborar muito bem ainda, né? E a Milka, ela já é a terceira cachorrinha, né? Primeiro eu tive a Pilar, que era uma pincher, que veio a falecer em 2019, e depois a Mel, que foi uma vira-lata adotada, né?
E a perda da Pilar é uma coisa muito marcante, assim, na minha vida também, né? Ela faleceu num momento, assim, parecia que ela também sabia, porque ela foi, assim, eu brincava que ela era minha companheira de estudos, né? Ela, toda vez que eu tinha alguma prova, alguma coisa, sempre importante, ela sempre ficava do meu lado. E era diferente nessas questões. Ela parece que só esperou eu defender o mestrado. Eu defendi o mestrado, aí ela declinou e veio a falecer, né? Ela parece que ela, assim, ela esperou eu atingir o que eu precisava profissionalmente, e aí ela teve todo um declínio, que fazia muito tempo que ela estava com uma doença, que ela estava numa boa até, lidando bem. E foi uma coisa assim que mexeu muito com a estrutura da minha família. Eu ainda morava com os meus pais, com meu irmão, e aí o falecimento dela foi uma coisa assim que mexeu as nossas relações, né? Enquanto a minha com meu irmão, a minha com meu pai e a minha com a minha mãe, assim, enquanto família a gente se modificou, né? E aí até um ponto que eu vejo dentro da terapia familiar, né? O lugar do cachorro dentro da família. A família ela é um sistema, né? Um sistema aberto, então ela é um sistema interdependente, que tem as influências da sociedade, então conforme a sociedade foi autorizando o animal ter esses espaços, né? A família também se aconchega nisso, e ela tem essa interdependência dos membros, né? O que afeta em um, afeta em outro. E aí, quando a gente tem a entrada de um membro na família, o cachorro né? Essa entrada é um membro que entra na família, esse sistema se modifica. Mudam-se as regras, mudam-se uma série de questões. O animal também entra dentro das regras da família, e dependendo da forma como a família se estrutura, esse animal pode vir a adoecer. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem uma vida profissional muito ativa. Eu, por exemplo, trabalho cerca de 80 horas semanais, para vocês terem uma noção, né? Muita coisa. Então, até essa questão da ansiedade da Milka, né, que ela tem a ansiedade de separação, aí agora a gente já melhorou essa questão da ansiedade de separação, mas ela ainda tem uma fobia social muito grande, né, que ela morde as pessoas que estão na rua, late para tudo quanto é canto. Eu entendo que é de como a gente se organiza dentro da nossa rotina, e o quanto que isso deixa ela insegura em algumas questões, né, e que deixam ela nervosa. Por exemplo, a gente não tem horário para passear, né? E isso é uma coisa que ela tem alguma dificuldade. E aí, quando o animal morre, é um membro da família que sai, né? Ele sai da família e a família tem que aprender a se estruturar, né? A ter uma nova dinâmica sem esse membro presente, né? E aí a gente fez, na morte da Pilar, uma série de coisas, assim, a gente fez caneca com o rostinho dela, a gente fez porta-retrato com a patinha dela. Então, assim, a gente tem hoje em dia, inclusive, o ritual da morte do animal de uma forma diferente. A gente tem um velório, para o animal, daí tem a cremação, né? As cinzas da Pilar, ela ainda estão em casa, né? Eu fiz um jardinzinho para ela, coloquei as cinzas lá, tudo, né? E aí vai em casa, eu passo e falo, oi, Pilar, tudo bem, né? Passa ali pelo vasinho dela, é uma coisa assim e até assim, algumas coisas a gente regride também. Então, por exemplo, o paninho que ela faleceu, o paninho que ela veio falecer, eu não consegui me desfazer desse pano até hoje, pra vocês terem uma noção, né? E é uma coisa extremamente cara para mim, não sei nem como que eu estou conseguindo falar aqui numa boa até, né? Mas me chama muito a atenção a questão do luto do animal, o quanto que ele não é um luto reconhecido. Então, por exemplo, e é um luto muito semelhante a um luto de um ser humano, né? Por exemplo, aniversários de morte. Toda vez que chega perto do dia 14 de qualquer mês, eu fico extremamente amuada, que foi o dia que ela faleceu, né? Então, os aniversários, toda essa adaptação que a gente faz, que é o luto, é muito parecido, ou até mesmo igual, quando
um ser humano morre da nossa família. Mas não é reconhecido, assim, muitas pessoas ainda falam, ai, que bobagem, que coisa. Poxa, você está saindo do emprego agora para sair correndo para ajudar o cachorro? Como assim, né? E é tão não reconhecido que uma coisa que me chama muita atenção é que os próprios veterinários não são treinados para lidar com a morte do animal. Não existe um treino na faculdade de medicina veterinária, por exemplo. Esse assunto não é tocado, né? Eu conversei com o pessoal do curso de veterinária que tem agora na Unital e o próprio diretor falou isso. Realmente, a gente não tem um momento em que a gente discute essas questões da passagem do animal e como fazer essa comunicação para a família, como trabalhar com a família. E o médico veterinário, ele é igual ao médico dos humanos, né, dentro da família, né? Tanto que teve até a brincadeira do Sidney, né? A minha veterinária, não, pera, não é a minha. Né? Então, essa relação mesmo que a gente vai colocando. Do animal, assim, ele é visto como, mas também não é visto como um membro da família. Então, calma aí, segura, realidade, enfim. Né? É verdade, é todo esse processo, né? Aliás, aproveitar, Monique, né, para você falar um pouco também sobre você, né, sobre o que você preparou para a gente, aproveitar esse momento também. Aí a gente já volta para você e Matheus de novo. Tá bom, eu vou falar assim um pouquinho, mas eu acho que eu já falei resumidamente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pretendido. Eu só vou pedir uma gentileza, perdão, Monique. A Amanda está nos assistindo, a Amanda foi sua aluna, né? E ela é deficiente visual, então, para as pessoas que estiverem assistindo saberem, a gente vai pedir para descrever as imagens para que a Monique possa participar integralmente conosco, beleza? Tranquilo, tranquilo. Amanda, perdão, Monique, a professora, já estou falando Monique e Amanda, né? Sim, sim. Não, tranquilo. Um beijo para a Amanda, inclusive. Querida, já estou com saudades de você também. Então, eu preparei slides porque é da minha estrutura, né? Sou a doida dos slides, e aí eu preparei esses slides, e aí eu começo os slides com algumas fotos, né? Desse momento que eu vivo agora, né? De recém-casada, da Milka, inclusive. Então, tem uma foto da nossa festa de casamento, né? Que a gente está vestido, e a Milka está vestida de daminha, né? Então, ela é uma salsichinha, né? Uma dashhound de chocolate, os olhos caramelo, que eu sou apaixonada por esses olhinhos, e ela tem uma pintinha no nariz, que é a coisa mais fofa do mundo. E ela tem, né, a outra fotinha dela aqui, ela caracterizada com o uniformezinho do clube, né? Que eu falei do clube dos Dashhounds de São Paulo, né? Um coletinho de couro, fica toda parecendo uma motoqueira, né? Aí, de vez em quando, ainda põe um lencinho nela para ela ficar parecendo mais ainda com motoqueira. Vai ser a fantasia dela de Halloween, Milka motoqueira. Né? E aí, eu tinha pensado em falar desses conceitos de família que eu havia falado para vocês, né? Que existe uma interdependência dos membros, né? E a forma como a gente se comunica também estabelece uma relação entre esses membros, né? Então, e o quanto que a gente vai aprendendo isso de modelos da nossa família de origem. Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem um cachorrinho agora, né? Temos amigo agora, porque isso também é um modelo passado nas nossas famílias, os nossos pais tiveram, e isso é algo que traz até uma identidade para nossas famílias, né? Ter animais, todas as nossas famílias têm. E tem uma questão da comunicação que também é passada de família para família. A professora Zeneide Cerveni, né? Que é uma das pioneiras da terapia familiar no Brasil e é minha supervisora, inclusive, ela fala muito dessa questão da comunicação e como que a gente repete, né, a forma da comunicação na família, além das regras, das triangulações e dos padrões de afetividade. E ela foi a primeira que brincou comigo que a Milka era filha, né, que quando ela vê a foto que a gente pegou a Milka, né, trouxe a Milka para casa, numa supervisão que eu fiz com ela, ela virou para mim e falou assim, eu vi que você arranjou uma filha. E ela foi a primeira pessoa a se referir a Milka como minha filha. Nem eu me referia a ela ainda assim. E ela falou, não, você não arranjou um cachorro, você arranjou um filho.
Você tem que enfiar isso na cabeça. Ela é sua filha. E realmente, aos poucos, foi se tornando. E aí tem uma questão da comunicação que ela fala que se repete. E eu me peguei um dia, quando eu me toquei, ela é minha filha mesmo, quando eu comecei a imitar a minha mãe com ela. A minha mãe, ela reclama muito do meu pai, quando, né, ele presente, ele não presente, porque uma característica da mulher da minha família é reclamar do marido. Né? Isso é todas nós fazemos isso. E a minha mãe fala muito assim, tá vendo? O seu pai é isso, o seu pai é aquilo, o seu pai é desse jeito, o seu pai faz isso, desse jeito. E aí um dia estava eu e a Milka aqui sozinha e aconteceu algum problema aqui no apartamento. E aí eu comecei a falar para ela assim, tá vendo, Milka? Seu pai faz as coisas desse jeito, depois eu é que tenho que levar, eu que tenho que me organizar e fazer. Quando eu percebi o que eu estava fazendo, eu falei, gente, eu virei a minha mãe e ela virou a minha filha. Foi esse momento que eu entendi que a nossa relação ultrapassava dessa questão do cachorro de estimação. E existem as regras, né, que eles também vão se adaptando. Então, por exemplo, uma regra que existe aqui na nossa casa, por conta da nossa corrida muito intensa, a gente não tem 8 horas de sono, então, após o almoço, a gente tira uns 40 minutos para dormir, quando é possível. Meu marido mais do que eu, né, que ele ainda tem esse espaço, ele trabalha só 40 horas, ele é um trabalhador comum, eu que sou workaholic. E aí ela adotou isso também, ela tem essa regra também, ela entrou nesse jogo. Então, ela pega, dá 1h da tarde, ela pega o bichinho, meio dia e meia, assim, mais ou menos, ela pega o bichinho dela, leva para a cama e vai dormir. No dia que a gente tem muita coisa para fazer e não consegue tirar essa soneca pós-almoço, ela fica com o bichinho andando atrás da gente, né? Como quem diz, né? E aí, por que você... Vamos dormir, então é a nossa hora, vamos lá dormir. E é um ritual que ela entrou, né? Ela entrou dentro desse ritual, dessas regras, né? Como também muita coisa mudou por conta dela, né? Muita coisa mudou por conta dela. Então, por conta até mesmo desses problemas de ansiedade que ela tem, por conta dela ser um ser vivo, né? Muita coisa de regras mudou aqui depois que ela veio, né? E aí é dentro desse tipo de organização, de como a família se organiza, de como que é a comunicação, de como são as regras, que existe esse conceito dentro da terapia familiar. Que a forma que a família se organiza adoece, né, os seus membros, pode adoecer os seus membros. E o membro mais sensível é aquele que vai adoecer. Então, aqui em casa, né, a nossa família já tem um histórico de ansiedade, e a Milka sendo o ser mais sensível, né, que não consegue falar, por exemplo, que não consegue ter as suas expressões, né, elaborações, ela vai ter algum sintoma, né? E aí, o que você falou que a veterinária tinha dito para você, Sidney, né? De que as doenças do ser humano são parecidas com dos animais, que a gente acaba adotando animais que têm as mesmas doenças que a gente, às vezes até as mesmas manias. Então, existe um termo relacionado a isso de herança psicológica, que a gente chama. Né? Então, os membros da família eles vão herdando, ali, através da relação, algumas condições, né, físicas, inclusive, que a família acarreta. Isso é um conceito muito interessante que se assemelha à herança genética também. Mas aí o que vai causar a doença é o padrão da relação, né? Das relações. E aí a família multiespécie, ela teve essa abertura também do olhar da psicologia sistêmica, quando a família perde o conceito de que só é família quem tem relação sanguínea, né? Quando a família passa a ser vista pelos afetos, e aí entra a questão da adoção, inclusive, né? Do recasamento, e daí o padrasto faz parte do membro da família, a madrasta faz parte da família do filho, né? A gente tem uma série de modelos. Então, a família multiespécie vem nessa família, nessa onda da família recasada, por exemplo, da família do poliamor, né? Que existe mais de não é somente o cônjuge, né? São 3 cônjuges, não 2. Né? Então, isso acontece. E aí, uma característica, resgatando aqui, que eu vi, principal aí da família multiespécie, é essa oscilação entre o animal ser
caracterizado como um humano civilizado, ter o papel de filho, por exemplo, né? E o animal ser um animal, né? Então, essa oscilação na antropomorfização, né? Que é essa palavra enorme aí, que o Matheus conhece até melhor do que eu, que ele trouxe aí para a gente, bem bacana. E aí, né, tem todas essas características, que ela entra dentro desse sistema emocional da família, muitas vezes ela equilibra isso, traz esse resgate. O animal até sendo educado para ver quando que a insulina, né, do seu dono está muito alta, né? Então, os animais sendo usados aí como ferramentas dentro da área da saúde física. E aí eles têm esse papel muito ativo dentro da família. E é isso que eu já comentei até com vocês, da questão da entrada e da saída dos membros, como que isso agita o sistema familiar, né? E aí eu queria só ressaltar para vocês verem essa questão do como que o nosso comportamento adoece, né, os animais. Então, aqui eu trago um pequeno resumo que eu queria destacar os dados dos resultados, né? Então, os resultados mostraram que quando o cão não obedece a uma ordem, 33,9% ameaçam ou batem no animal, enquanto 20,3% continuam a repetir a ordem. Ainda, 32,3% dos entrevistados referiram que, às vezes, perdem a paciência com o cão. Quanto à reação emocional dos proprietários em relação à desobediência de seu cão, 34,1% sentem-se tranquilos e humorados, enquanto os outros têm reações diversas, como raiva e indiferença. Conclui-se que, pela existência de interação inadequada entre os proprietários e cães, que podem gerar agressividade e outros comportamentos destrutivos entre ambos. E isso me lembra aquilo que você falou, Sidney, da sua amiga, né? Calma, é da natureza dele, né? Então, entender das especificidades do animal, né? O animal, ele não vai ter um comportamento igual ao de uma criança, apesar de ter algumas coisas parecidas, mas não vai ter um comportamento igual ao de uma criança, um processo de aprendizagem extremamente igual ao de uma criança, né? E é por isso, por essas ações, que ocorre isso, né? Que o animal pode vir a tomar o lugar de doente da família, por inadequações da nossa relação com eles, né? E aí, uma coisa que pode melhorar muito essas questões inadequadas, seja porque bateu, ou às vezes até não bateu. Por exemplo, aqui a gente não bate na Milka, e mesmo assim ela tem ansiedade, né? Então, algo que vem para um tratamento do animal é o adestramento, né? E aí é o adestramento com cuidado para a saúde mental do animal e que otimiza as relações do ser humano. Então, a Milka ela entrou em adestramento, a gente faz adestramento desde, acho que, 3, 4 meses de idade dela, se não me engano, né? E isso é o que vem melhorando. Só que até a questão do adestramento é uma coisa engraçada que a gente tem que tomar cuidado. Porque o adestramento, ele vai usar muito de uma abordagem, inclusive, da psicologia, que é o behaviorismo, a análise do comportamento, né? Vai usar desses princípios teóricos também. E aí nós temos treinadores, adestradores, que vão usar muito da punição, outros que vão usar punição e reforço, e outros que vão usar só um reforço. E aí até os próprios analistas do comportamento, até os behavioristas radicais, eles comentam, para haver saúde, o reforço é o melhor, né? O reforço é o melhor esquema, modelo de atuação, de intervenção que a gente tem que fazer. Isso voltado para os humanos, né? Que os analistas do comportamento falam. Só que para o cachorro também. Quando a gente usa extremamente da punição, ok, ele pode até aprender mais rápido, com base na punição, ele pode até aprender mais rápido algo que a gente quer que ele faça. Mas a gente vai fazer isso em cima da saúde mental dele. Então, aquela coisa de gritar com o cachorro, segurar o cachorro, às vezes enforcar o cachorro, deixar o cachorro passando fome, né? Para que ele obedeça a gente. Gente, é uma coisa assim, surreal, né? Gritar, bater no cachorro. Ok, ele vai aprender, mas ele vai aprender na base do medo, na base do estresse. E isso vai gerar muitas outras doenças também.
né? Então, quanto que a nossa paciência, a nossa tolerância à frustração também, né? E a nossa tolerância de que eles têm o tempo deles, de que eles têm o temperamento deles, de que eles têm as especificidades deles, é que vai garantir uma melhor interação, é que vai garantir uma melhor saúde mental para este animal, né? Eu nem imaginava que a gente podia usar o termo saúde mental para um animal, né? Até que a gente conheceu a adestradora da Milka é a Natália, né? Da Lenda Pet. Ela usa somente reforço positivo, né? Então, tem muitas coisas bacanas que ela foi dando uns toques para nós, tudo. E hoje, por exemplo, ansiedade de separação, a Milka já não tem mais, né? Ela ainda tem a questão da fobia social, né? De ter muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, a Milka tá com uma pitbull esses dias, aqui no condomínio. Ela, aquele tamanho pequenininho, mosquitinho, que eu chamo, ela atacou a pitbull da minha amiga, e a pitbull, que é todo esse cachorro que tem o estereótipo, né, de ser bravo, coisa e tal, a pitbull começou a chorar. A pitbull se escondeu, sentou de costas para mim, como se fosse uma mensagem, né? Eu não estou interessada em você, não sou uma ameaça, né? E quem fez o ataque para mudar foi a Milka. E isso é uma decorrência da ansiedade dela, que infelizmente é uma coisa que a gente só vai conseguir trabalhar com o tempo, porque vai exigir que eu reorganize toda a minha vida profissional, né, em prol dela. E eu vou ter que fazer isso, mas eu só consigo fazer isso para o ano que vem, né? Agora eu não consigo. Então é uma coisa que infelizmente ela ainda vai continuar sofrendo um pouquinho, mas que a gente tem ciência de onde que está vindo isso e estamos nos equalizando para resolver. Mas é uma coisa que dói demais em nós, né? E aí, uma coisa também que eu queria trazer para vocês, até para a gente poder discutir, é dentro do ciclo vital. Então, assim, a família tem um ciclo vital igual o ser humano tem. O ser humano tem a infância, a adolescência, a adultez e velhice, né? Vida adulta e velhice. A família também tem, né? E quem vai colocar essas etapas dentro da família brasileira é a Sanete Cerveny, que é a psicóloga que eu havia mencionado anteriormente. E só que assim, não existe ainda uma pesquisa relacionando o ciclo vital e a relação homem e cachorro, né? Então isso aqui foi uma coisa que eu fui pescando mesmo do que eu conheço de clínica e das minhas vivências pessoais também. Então, na fase de aquisição, que é essa fase do início do casamento, a vinda dos filhos, tudo, eu vejo o cachorro dentro de dois papéis. Um que é esse que a gente comentou bastante, do filho, né? Do filho, mas também do irmão, né? Então, eu tenho muitos filhos únicos que eu percebo que tem uma relação de irmãos com o cachorro, por exemplo, né? Até assim, de brigar, porque uma característica da relação de irmãos é a briga, né? É a rivalidade. E o cachorro rivaliza mesmo com o filho, que é uma coisa muito engraçada que eu percebo. Assim, de não poder chegar perto, o filho não poder beijar a mãe, que o cachorro tá lá resmungando, né? Mas também ele entra como assim, olha, agora, crianças, vocês vão ter uma responsabilidade, né? Então, de aprender a dar uma responsabilidade para a criança, né? Da criança aprender responsabilidades. Na fase adolescente, que eu percebo que eles têm muito esse apoio emocional, né? Que é só o cachorro que me entende, da socialização, então vai passear com o cachorro, conhece outras pessoas, né? Inclusive os filhos adolescentes usarem bastante isso. Mas já é uma fase que, por exemplo, a fase adolescente, ela começa com 10 anos do primeiro filho e vai até os 21 anos dele. Então, se o cachorro veio antes desse filho, ou até mesmo quando o filho era pequeno, esse cachorro ele já está na velhice, na fase adolescente. E aí já entra esses aspectos de luto. E tem uma coisa que a Ceneide uma vez falou comigo, quando eu perdi a Pilar, por exemplo, teoricamente eu ainda estava na fase adolescente da família, porque eu ainda morava com os meus pais, ainda tinha alguns aspectos, e ela comentou uma coisa muito interessante comigo. O animal não pode ser a primeira morte que uma criança vai vivenciar. O cachorro não pode ser, aliás, né? O cachorro não pode ser a primeira morte que uma criança vivencia. Tem que começar com um passarinho, com um peixe,
E eu acho que tem a ver com essa questão, essa plasticidade que o Matheus colocou do animal, do animal cachorro, né? Que ele consegue entrar no status de mais ser humano do que, por exemplo, um peixe ou um pássaro, né? Então, eu achei muito interessante isso que ela colocou, mas eu não achei dados científicos para comentar isso com vocês. Já na fase madura, uma coisa que ocorre bastante é os filhos saírem de casa, ou porque casaram, ou porque foram trabalhar, né? E aí o animal, ele entra, o cachorro entra muito como uma companhia e um apoio emocional para essa fase em que os filhos saem do ninho, né? Os filhos vão sair do ninho nessa fase, mas também os pais, os avós, né, na verdade, estão adoecendo. E aí, então, o cachorro então é uma fase muito difícil para a família vivenciar, porque está perdendo o filho para o mundo e os pais estão morrendo, né? Os avós estão morrendo. E aí, então, o cachorro entra muito com essa parte emocional. E na fase última, dos idosos, por exemplo, eu percebo o cachorro tanto como companhia, mas como estimulação, né? Para que eles possam, por exemplo, caminhar, né? Então, eles fazem exercícios físicos para poder caminhar com o cachorro, né? Aquela coisa de brincar com o cachorro, de estar com o cachorro, e também estimula muito eles, né? E aí, como eu havia comentado essas questões do luto, eu até tinha colocado aqui, mas aí a gente já comentou do luto do animal e do papel do veterinário, e eu queria encerrar com a minha fala com esse slide de um poema que fala bastante da relação do animal com o ser humano, e é um poema que, assim, eu não sei o autor, né, um autor desconhecido, mas que está sendo bastante viralizado. E ele fala assim, né, eu não te trouxe ao mundo, mas te fiz dormir na minha barriga. Eu não te amamentei, mas te alimentei com meu amor todos os dias. Não troquei tuas fraldas, mas recolhi teu cocô com um saco. Não acalmei teu choro com chupeta, mas te dei segurança quando o medo te fez tremer e ele correu para os meus braços. Não te levei no balanço, mas passamos horas no parque juntos. Não te ensinei a escrever e desenhar, mas fui capaz de educá-lo com paciência. Não temos o mesmo sangue, não temos as mesmas características e nem a mesma forma de nos comunicar. O que nos une é a mesma forma de amar. Eu achei muito bonitinho esse poema, né? Essa fala. E aí, essas são as referências que eu usei, né, para poder montar esses slides. E caso vocês queiram entrar em contato comigo, né, também fica aí o meu e-mail da Unital e também o arroba aí da Milka, que a gente tem esse Instagram, que é a minha válvula de escape, né? É a minha válvula de escape para passar o dia inteiro vendo, postando coisas sobre ela, da nossa relação, e vendo outros cachorros também, porque só tem vídeo de cachorro nesse Facebook, nesse Instagram, tá? E era isso que eu tinha preparado, né? Eu queria poder dialogar mais com vocês também sobre esses temas. Não, achei incrível, achei maravilhoso, né? Esse poema Lindo, né? lindo. E eu acho que, nossa, o que você falou, junto com o que o Matheus falou, parece que, sabe, a gente conseguiu montar um quebra-cabeça, um bate-bola legal aí, né? Até a Amanda tá ali no chat, né? Mandou um beijo para você, Monique. Linda. E a Amanda falou que o sonho dela é ter um cão-guia. Ela tem um cão de grande porte, né? E que o sonho dela é ter um cão-guia, o que eu acho, né? A gente pensa em cão-guia, parece que, né? Existe uma burocracia para ter o cão-guia, não basta somente Sim. treiná-lo, né? Tem uma burocracia por trás disso, né? Você chegou a ver alguma coisa disso na tua pesquisa, Matheus? De cão-guia, alguma coisa ou não? Não cheguei enfim, explorar isso, não. Ah, tá. Não, porque o que ela falou agora foi nosso, né? Gente, a gente falar de cachorro é um universo, né? Dá pra gente... Tem muita coisa, é o universo Sim. mesmo. Uma coisa que é maravilhosa. Eu não sei se alguém mais fez algum comentário ali no chat, se alguém, de repente, quiser fazer uma pergunta aí, a gente está na reta final já, né? Eu estou adorando o papo, está super gostoso. Por mim, eu ficava aqui, né? Tipo, ia lá, pegava uma Coca-Cola, um café... né? Um cafezinho é bom agora também, né? Uma pipoca e um café, ó, resolvido, né? Senta todo mundo no chão, bota os cachorros ali e vamos embora, né?
Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, se vocês querem comentar alguma coisa ali do que escreveram. Olha, eu trabalho assim, viu? Com a Milka aqui, os alunos já até sabem, ela fica aqui o dia inteiro. Aí tem hora que ela quer subir, tem hora que ela faz bagunça aqui atrás, mas é muito apegada, muito apegada. Não, é apaixonante, né? Não tem como. Matheus... Todos são, né? E aquilo, são filhos, né? São filhos e não tem jeito mesmo, né? Matheus tem... É o Doug? Doug, tá aqui, ele tá dormindo. Daqui a pouco ele... A minha irmã falou que a Nina tá chorando, porque a Nina acostumou com o horário que eu saí do Elabora, né? Então, eu chego em casa entre 5h30 e 6 horas, né? Então, ela já tem aquele relógio biológico dela de que o Sidney está chegando. Aí escureceu, nada, ela vai para a porta, chora, volta, tipo, cadê ele, né? É incrível essa ligação que constrói, né? Deles com a gente, até esse relógio biológico aí tudo. Bom, se vocês quiserem, a gente está aí já, né? Retinha final, a gente tem mais 8 minutos aí. Matheus, se você quiser comentar alguma coisa, Monique, a hora é agora. Eu achei super legal a apresentação da Monique, acho que esse conceito legal da família multiespécie, que acho que a gente precisa levar em consideração, né, que existe uma transformação social e existe uma transformação também na família, que a gente precisa levar em consideração, né? Acho que o cachorro não é mais esse ser que fica para fora de casa, né, que fica distante. Ele entrou para, né, para fazer parte ali enfim, da interação, então ele participa das dinâmicas psicológicas, né, como você está colocando, ele de fato é um membro. Então acho que ainda existe, né, como você coloca, um preconceito, né, não só dos veterinários, mas também dos psicólogos, em considerar esse lugar. Ele pode, né, claro, a gente precisa sempre levar em consideração os abusos, aquilo que a gente estava falando, mas a gente precisa respeitar, né, esses novos lugares que o cachorro passa a ocupar. Então essas são transformações históricas, né, que a gente precisa, né, não dá para a gente ter uma ideia do passado, né, e se apegar aonde o cachorro deveria ficar, porque cada momento ele ocupa lugares diferentes, né, então acho que isso precisa ser parte, né, como se diz, da formação, de considerar mesmo, né, esse lugar dentro da família. Então, bem legal. Legal, eu também gostei muito de conhecer o Matheus, de poder ver um pouquinho mais da pesquisa dele. Eu estou doida para ler sua pesquisa já, assim que você depositá-la, assim que você defendendo, eu quero ver também. Porque eu nunca tinha parado para pensar nessa questão. A gente vivencia o afeto, mas eu nunca tinha analisado esse afeto, inclusive pelo olhar de ethos, né, que até o Gilberto Safra coloca, né? Eu achei fantástico, quero conhecer mais. E olha, de verdade, é uma coisa assim, a nossa profissão, né, de psicólogos, às vezes ela é tão solitária, tão difícil, que às vezes dá vontade mesmo de trabalhar só com cachorros. Vamos trabalhar com cachorro, vamos trabalhar só essa relação mesmo, porque é uma coisa bem bacana, né? Eles trazem uma coisa para nós que acho que não tem ser humano nenhum que consiga trazer como um todo, né? Sim, e assim, uma coisa que eu quero fazer no futuro, né, uma experimentação de usar o dog no consultório, né, com alguns pacientes, como coterapeuta mesmo. Então, eu quero fazer essa experimentação, é algo que eu penso em fazer, assim. Sim, a Milka inicialmente também ia se tornar uma cão-terapeuta, mas aí como a gente viu esses probleminhas dela, o temperamento dela não gosta, ela é uma raça de cão de guarda, né, também, então ela não se sente muito à vontade fora de casa. E aí, então, vai exigir muito treino nosso, né? Muito tratamento. Sim. Até vocês falaram uma coisa, eu, né, sou jovem na psicologia, estou começando agora, né? Ainda espero ficar bem ali na frente. Mas eu fiquei pensando uma coisa, será que existe um psicólogo, né, que talvez seja uma questão das pessoas que estão assistindo também, que seja especializado nessa relação do paciente com os animais? Existe alguma coisa nesse sentido? Tem a terapia assistida, né? Tem a terapia assistida com animais, que é uma área bem grande, inclusive usando cavalos, né? Com autistas, ecoterapia, né?
Mas eu nunca achei uma pós-graduação. Você já ouviu, Matheus, alguma pós-graduação, um curso técnico sobre Não, isso? não. A formação, não. O trabalho do Matheus, assim, eu achei incrível, sabe? Foi o que me motivou, né? Assim, primeiro nós humanos trazer o Matheus com esse olhar que, pelo menos eu vejo, né, na minha turma lá, eu não vejo muita galera comentando sobre isso. Todo mundo comenta, tem o bicho, cachorro, periquito, papagaio, né? Mas né, essa questão do animal com a psicologia, isso para mim, enquanto aluno, né, enquanto escritor também, e claro, ser humano, foi maravilhoso, porque você vai vendo, né, que está tudo ali entrelaçado, alinhado, embolado, né, misturado com sorrisos e lágrimas e lambidas, né? Que eu acho que é mais ou menos isso. No final, todo mundo quer um petisco, né? E eu acho que não somos nós que damos petiscos para eles, são eles que são esse petisco que nos alimentam todo dia, né? Bom, agora a gente tem mais 3 minutos para encerrar, deixar a palavra para vocês falarem também em redes sociais, formas de contato, para a gente poder fechar esse bate-papo aqui e depois despedir e agradecer a galera. E lembrando que quem, por um acaso, se inscreveu ou quem quer ver de novo, porque, sei lá, alguma coisa, vai ficar disponível por 14, 15 dias aí para vocês com exclusividade, tá? E depois a gente vai deixar, né, para as outras pessoas poderem assistir também, mas todo mundo que quiser, né, ver de novo aí, fica à vontade, não precisa entrar em desespero, não, dá para degustar bem tudo que o Matheus falou, tudo que a Monique falou, ver os dois de novo, olha que 2 pessoas lindas, vamos ver, porque, né, é sempre bom a gente ver coisa bonita e gente bonita, né? Obrigado, Sidney, pelo convite mais uma vez. A Monique também pela apresentação, muito legal poder conhecer, né, um pouco, né, de você, do seu trabalho. E eu vou deixar então o meu e-mail, não sei se o Sidney depois quer passar, bom, mas é M de Mateus, Beraldo, com B de bola, P de pato, @gmail.com, mberaldop@gmail.com, e o Instagram é mberaldop. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada. Eu também queria agradecer pelo convite, por estar conhecendo, o Matheus também. Estou impressionada com essas pesquisas, eu quero muito ler. E agradecer a todo mundo que veio, né? E quem gostar de seguir Instagram de cachorros, a gente tem o @milka.lily, com Y, dash round, né? Lá no nosso Instagram. Ela é aquela que está com uma língua enorme, porque ô bichinha para ser linguaruda também, viu? Muito obrigado, Monique, muito obrigado, Matheus, adorei estar aqui com vocês, adorei. Vocês tornaram muito especial o primeiro Nós Humanos, né? Legal. Eu queria que fosse especial e vocês tornaram isso especial. Eu quero muito agradecer a Alana Roxo, aqui do Elabora, e a Larissa Roxo também, né? As criadoras do Espaço Elabora, né? Aí, obrigado. Obrigado, Alana, por acreditar nessa ideia dos Nós Humanos aqui, da gente, né, conseguir desfazer esse nó e fazer novos nós. Eu acho que é isso, né? Agradecer também a todo mundo que deu suporte, né? Até a Unital também, que me ajudou a divulgar nos DAs, o pessoal do DA que divulgou aí. Agradecer o Rogério Forte, que fez a arte para a gente, ficou linda, né? Muito obrigado, Rogério. O Thiago Lica, que está aqui na minha frente, dando uma força também, ajudando algumas coisas, até a hora que eu falo água, é ele que corre lá. Né? Eu estou brincando que agora o estagiário tem um estagiário, né? E a gente vai aprendendo junto. Então, agradecer a todo mundo que está assistindo. Obrigado por tornar esse sábado especial. E logo, logo, a gente tem uma novidade muito legal, que vai ser a segunda edição do Nós Humanos, que não vai ser sobre animal, mas vai ser espetacular e com uma pessoa que muita gente conhece, que muita gente segue no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas eu não posso contar até a data. Matheus e Monique, eu vou contar para vocês em off. E que vai ser muito legal aí, e se preparem, porque
a gente vai fazer. E divulguem, convidem os amigos. Matheus, muito obrigado. Monique, muito obrigado. Vocês tornaram tudo muito especial. Obrigado mesmo, um grande beijo. Valeu, gente. Obrigadão.